Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Caros ouvintes, é com grande alegria em nossos corações que entramos em seus lares, pedindo a Jesus, o mentor maior de todos nós, que abençoe os lares de cada um. Boa tarde, Jairo, tudo bem com você? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Quero deixar aqui para os ouvintes, Jairo, o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br. O telefone para contato é o 0800 97 95 011. Lembrando ainda aos ouvintes que puderem ajudar a Fundação Espírita André Luiz, que entrem em contato com amigos da Boa Nova. O telefone é 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Caros ouvintes, entrem em contato, vamos participar. Quero também lembrá-los do site da Editora Itapuã e também do nosso blog. O site é www.itapuaeditora.com.br e para ter acesso ao blog é só acrescentar _blog. Vou repetir. www.itapuaeditora.com.br /blog. Itapuã no final é A, né? Itapua. Nós estamos fazendo o estudo do capítulo 5, que o título é Em Trabalho. Nós terminamos na semana passada falando sobre o Leônidas. É um amigo que o Marcelo Rios encontra lá no núcleo. Esse Leônidas, me parece que ele... Me parece não, está escrito aqui no livro, que ele tinha algumas dificuldades, né? E estava aos poucos acordando para a nova realidade. E nós paramos no seguinte parágrafo. Com o passar do tempo, percebemos que tudo poderia ser evitado com providências simples, trabalhos na direção dos semelhantes, da conscientização interior da imortalidade da alma e do exercício diário do ser eterno, através da prática constante do amor ao próximo. Ô Jairo, interessante que André Luiz, naquele livro Coletâneas do Além, ele fala justamente sobre isso, sobre como que nós temos uma percepção assim meio equivocada do tempo, né? Uhum. A nossa percepção, ela é muito falha, né? Na medida em que nós nos reconhecemos espíritos eternos e vivemos quase que simplesmente o presente, né? Isso mesmo. O agora, né? Vivemos esse apego, muitas vezes, aos instantes, né? E deixamos de nos projetar consciencialmente como espíritos eternos, né? O André Luiz fala que, nesse livro, Coletâneas do Além, que o homem reconhece tardiamente preocupado que a eternidade infinita pede conta dos minutos. Justamente. Muitas vezes eu trabalhando, né, na minha profissão e com, às vezes, um paciente, outro, e nas suas queixas costumeiras, nas suas reclamações costumeiras, eu, às vezes, alerto estas pessoas para uma questão que muitas vezes nos passa desapercebido, né? A vida, ela é um evento muito rápido, não é? Sim. As coisas passam de uma forma muito rápida e de uma forma muito intensa, não é? Eu tenho certeza que, nesse instante, os nossos ouvintes poderão fazer essa revisão com tranquilidade. Outro dia mesmo, nós estávamos com 10 anos, 15 anos de idade. Não é? Outro dia mesmo, nós estávamos aí nos folguedos da juventude, pensando num baile, pensando numa coisa aqui, numa outra ali, coisas assim, né, extremamente do momento. Sim. Né? E, de repente, o tempo passou e
muitos já se viram com 30 anos, né? Aí numa outra realidade, já no momento de conquistas, no momento de preocupação com o futuro, né, de estruturação da família, de estruturação até mesmo da vida profissional, e sem que nós nos dessemos conta, né, quantos já não estão na casa dos 60? Não é? Quer dizer, e isso passou de uma forma quase que imperceptível, né? Então, a vida, ela é um evento muito rápido. A vida é como, eu simbolizo muito assim, é como se você colocasse na palma da mão, né, na concha, fizesse uma concha com a mão assim, e colocasse um éter, e ficasse olhando para aquele éter, né? Em poucos instantes, você vai ver que a mão está seca, o éter acabou, não é? A vida é a mesma coisa. Nós entramos, não é? Nascemos, estamos ali e vivemos, crescemos, e quando nos damos conta, já estamos sendo convidados a fazer a retirada. Ô, Tiara, interessante que, assim, quando a idade vai avançando, a gente faz essa análise aqui que o Marcelo fez, que coisas poderiam ter sido resolvidas de um modo muito simples, mas que no momento nós supervalorizamos dificuldades, preocupações, nós supervalorizamos esses momentos. Nós temos, né, uma facilidade muito grande pelo gosto das reclamações, né? Vivemos reclamando de tudo. Reclamamos do filho porque fica muito em casa, reclamamos do filho porque sai, uns reclamam porque fica muito em casa, outros reclamam porque sai demais de casa, reclamamos da filha porque não procura um namorado, não procura uma pessoa, reclamamos da filha porque namora demais e que dá preocupação, isso e aquilo, não é? Reclamamos do marido que não sai de casa, que não vai para lugar nenhum, que não faz isso, que não faz aquilo, e reclamamos do marido que sai demais, que não para em casa, que não sei o quê. Reclamamos da esposa que é extremamente preocupada com o lar, que é extremamente preocupada com isso, preocupada com aquilo, e reclamamos das esposas que não têm preocupação com nada e que levam a vida assim, que levam a vida assada. Ou seja, nós passamos anos e anos num culto às reclamações, né? Num culto à insatisfação. Eu tenho um amigo muito querido do meu coração que eu apelidei de o reclamão. Ele reclama de tudo. Sim, sim. Eu falei com ele que está muito difícil a convivência com ele. Sim. Porque ele reclama de tudo, de tudo, de tudo e de todos. Eu falei assim, menino, que tempo enorme que você está perdendo reclamando. Passa a ver o lado bom das coisas. Não para, pessoa, muitos de nós não paramos para fazer esta análise e nos colocar, né, no lugar do agradecimento. Isso. Né? Reconhecer todas as maravilhas que nos cercam, todas as questões que nos cercam, os desafios, né, que nos cercam, nos convidando ao crescimento, ao progresso. Mas o que tem nos matado, o que tem nos consumido dia a dia é a nossa insatisfação com as coisas. Né? Jair, eu não digo com as coisas. Eu acho que a insatisfação é com a gente mesmo. Aí a gente sai despejando essas reclamações. Sim, né? A insatisfação ela é autolocalizada, né? Mas só que ela sai respingando em tudo. Não é? Ela sai respingando em tudo. Então, lembro de uma situação muito interessante de um amigo que trabalhava numa sala toda fechada, ar-condicionado, isso e aquilo, tinha uma secretária muito bonita e a toda hora, né, ela sempre entrava, levava uma água mineral, um suco de abacaxi, isso e aquilo, né, um executivo muito interessante, muito bacana, mas dono de uma grande insatisfação, né? Quer dizer, um salário muito tranquilo, um salário muito bom, né? E eu
né, trabalhando nas várias áreas da empresa, aqui e ali, muito amigo dele, né? Mas eu via aquele ser naquela insatisfação, né, infinita, mas eu via outras pessoas lá embaixo também que não tinham a mesma secretária, não tinham os mesmos sucos, não tinham as mesmas regalias, nem tinham os mesmos salários, mas também com as mesmas insatisfações. Não é? Quer dizer, então, a insatisfação não está nas pessoas, nas coisas ou nas circunstâncias. A insatisfação, ela é nossa, né? Ela mora na nossa intimidade. Eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Maurício de Souza tem um personagem onde que ele anda com uma nuvenzinha na cabeça. Uma nuvenzinha negra. Parece isso, parece que as pessoas andam com uma nuvenzinha negra, só vê o lado ruim da vida. Das coisas, o lado negativo, né? Sendo que cada dia, né, é uma experiência nova, cada dia é um rio de desafios, né? Te estimulando às soluções, te convidando, né, a grandes experiências e também te brindando, né, com os momentos do sucesso e muitas vezes com os chamamentos do insucesso. Né? E a nossa questão é aprendermos a lidar com as situações que nos cercam. Né? Todos os dias, né, eles não são a mesma coisa. Até porque, se os dias fossem uma repetição, seria enlouquecedor. Né? Ô, Jário, outro dia eu escrevi assim numa rede social, que a gente frequenta, escrevi, eu acordei bem humorada, eu fui lá e escrevi, vida boa. Jário, eu quase apanhei. Sei. Me mandaram e-mails, não escreveram, alguns escreveram lá no Face. Me mandaram e-mail, por que vida boa? Eu tenho que lavar uma trouxa de roupa hoje, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu levei um susto, Jairo. E a pessoa jamais pensou, que bom, né? Que ela tinha uma trouxa de roupa para ser lavada. Né? Ainda tem uma... Aqui na cidade está fazendo um frio enorme. Pois e você está falando que a vida é boa? Ainda bem que ela possui a sensibilidade, né? Quer dizer, nós, né, temos que ver as coisas pelo lado bom, né? Pelo lado gostoso, pelo lado engrandecedor com que as coisas nos convidam, né? Então é isso aí. A vida, ela além de ser uma experiência muito rápida, mas ela também é uma experiência maravilhosa. Isso. Não é? Agora, infelizmente, cada pintor pinta o seu quadro com as tintas que possui. Isso mesmo. Não é? Ô, Jário, mas o importante mesmo é ver isso aqui, olha, que a gente poderia e pode evitar muita coisa, né? É só ter um pouquinho de bom senso que a gente evita, sim. Que a gente vê que pode ser melhor. Eu posso transformar meu dia num dia melhor. Aliás, os nossos dias sempre são dias melhores, né? Isso. São dias maravilhosos. Nós é que não sabemos fazer a leitura desta beleza. É isso mesmo. Né? Por quê? Porque a nossa leitura, ela é complicada, não é? Pelo nosso próprio estado interior. Não é? Então, isso é que realmente tem dificultado aí a nossa caminhada. Não é? O Leônidas continua falando com o Marcelo. Amigo, vejo que não foram poucas as oportunidades que eu tive. Sempre fui religioso, ouvia atentamente as pregações de domingo. Era pelo menos para que eu tivesse despertado para as necessidades de conquista do céu. Infelizmente, não compreendi o céu de conquistas, mas sempre ouvi dizer que em se ganhar o céu. Então achei que podia ganhá-lo e até mesmo entendi que poderia comprá-lo. E nem precisaria ser bom. Era simplesmente uma negociata com Deus, como se fosse comprar um escravo, uma pedra, um terreno e outras coisas mais. Um cavalo ou uma égua. O negócio é negociar com Deus. Interessante. Estou ouvindo você falar aí dessa reflexão do Leônidas, né? Talvez o mais importante seria ele tomar consciência que o céu e o inferno estão dentro de nós mesmos, né?
Ainda lembro o André Luiz. André Luiz fala: todas as criaturas gozam o tempo, raras as aproveitam. Aham. Né? Mas o Jairo, Leônidas, ele faz uma reflexão muito interessante, que é a reflexão de nossa. É nossa Aham. reflexão do Leônidas. Uhum. Né? O que eu tenho feito? Por que eu perdi tais oportunidades? Por que eu ouvi aquela palestra e aquela palestra eu sabia que mexeu comigo, eu sabia que eu me cabia ali e não fiz nada para mudar a situação? Essa reflexão do Leônidas é a nossa reflexão diária. Só que a gente fica só na reflexão, não toma atitude. Mas esse nível que você coloca aí, ele só existe na medida em que nós começamos a ensaiar os primeiros passos na tomada de consciência. Sim. Né? Porque se não houver pelo menos os primeiros passos da tomada de consciência, não haverá uma reflexão, porque não há crítica. Uhum. Não é? E o estado da crítica é o estado que realmente, né, abraça essa tomada de consciência e nos faz refletir sobre nós mesmos. Jário, você fala uma coisa muito interessante, que é isso. É preciso. Eu posso até no momento não me organizar na minha melhoria, mas na medida que eu tomo essa consciência, aquilo ali fica gravado. Sim. Né? Aquilo fica gravado e vai me ajudar na minha caminhada. Justamente. Não é? Isso é muito interessante. Por quê? Nós não saímos melhorando ou piorando, né? Nós não saímos melhorando, arrumando isso, arrumando aquilo. Primeiro tem que haver uma crítica, não é? Se não há uma crítica, não há outros passos, né, subsequentes para o crescimento do ser, não é? Por quê? Na medida em que você não executa uma autocrítica, não tem como você se autoconhecer, e sem esse autoconhecimento não existe a mínima possibilidade de uma tomada de consciência. A mínima possibilidade. Aliás, uma das coisas que eu acho interessante é que nós temos que tomar muito cuidado com as literaturas de autoajuda, não é? Porque elas passam para nós uma questão como se a felicidade, como se o amor, como se esse estado, né, esse estado de êxtase, esse crescimento, como se isso se desse num passe de mágica, não é? Quando, na realidade, tudo na vida tem um preço. Sim. Não existe nada de graça. Nem o relógio funciona de graça. Você tem que colocar pilha nele e ainda tem que dar corda. Não, e alguns têm que dar corda. Né? Ou seja, tem que se colocar alguma coisa para que ele produza as horas. Não é? E, na realidade, não existe, nas nossas vidas, não existe nada de graça. Tudo requer um empenho, tudo requer um trabalho, tudo requer um esforço, não é? Para que possamos atingir um estado X qualquer. Agora, muitas vezes, nós vamos mergulhando nessa questão do ser feliz, do ser realizado, do crescer, do progredir, vamos dizer assim, nas leis do menor esforço. Não é? Uhum. Ô, Jário, mas interessante que o Leônidas falando que ele aprendeu a negociar com Deus. Nós também nós também aprendemos isto. Nós viemos de religiões onde negociar com Deus é o que é o certo, uhum. Né? Olha, você faz isso para Deus te fazer aquilo. Uhum. E isso ficou assim incrustado em nosso inconsciente ou consciente, e nós passamos a vida negociando com Deus. Justo. Né? Há pouco tempo eu encontrei com uma amiga, uma médium, e diga-se de passagem, uma médium de grandes valores, uma médium de grande sensibilidade, né? E ela estava muito revoltada, muito revoltada.
E ela falou comigo assim, Jairo, você já teve seu carro roubado? Eu falei, nunca. Eu não tive nunca meu carro roubado. Aí ela falou comigo assim, porque você realmente tem protetores. Eu falei, e também tem alarme, tem... Eu falei, além de protetores, o meu carro também tem alarme. Não fica em lugar perigoso. Ele tem um dispositivozinho lá que chama corta-corrente, que ele só liga se aquele dispositivo. E falei isso com ela. Ela falou, eu tô revoltadíssima e tô pensando até em deixar o espírito tal, porque não sei o quê. Não guardou o carro, foi mais minha amiga. Não consta que o espírito tal foi guardador de carro, trabalha nessa área no mundo espiritual e muito mais que ele tenha que guardar o seu carro. Mas eu trabalho com ele há tanto tempo e que nós fazemos isso, fazemos aquilo e vê o tamanho da nossa casa, e o tamanho disso, o tamanho daquilo. Eu falei, é verdade, mas fulana, nem por isso ele tem que ficar vigiando seu carro. Ele tem outras coisas para fazer, não é? Ora, veja bem, estas questões, né? Elas são até entristecedoras, Sim. não é? Na medida em que as pessoas acham que os acontecimentos devem viver numa pauta do toma lá da cá. Não é? Uhum. Devem estar, né, centradas nesse toma lá da cá, nessa questão, me desculpe a colocação, mas nessa questão ridícula, né? E vamos aí ao nosso intervalo. Eu quero até voltar a esse assunto. Vamos voltar sim. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Caros ouvintes, quero convidá-los a conhecer o livro Perseverar Sempre. É uma obra do Espírito Marcelo Rios que vale a pena você ter contato com essas crônicas que esse nosso amigo nos trouxe pra gente. É um livro que fala fundo aos nossos corações, principalmente sobre isso que a gente está falando hoje. É perseverar, ter essa boa vontade. O Marcelo Rios fala com muita propriedade. Adquira um livro Perseverar Sempre. Entrem lá no site da Editora. Lá vocês vão ter mais informações. www.itapuã.editora.com.br. Conheçam o livro Perseverar Sempre. Conheçam o livro Perseverar Sempre. Estar adquirindo uma obra que vai valer para vocês. Muito. Jair, mas você falava da médica que estava revoltada porque teve o carro roubado. Só para os nossos ouvintes entenderem essa situação. Trabalhadora, né? Construiu uma casa maravilhosa, né? Construiu uma casa maravilhosa com alguns anexos maravilhosos. E aí ela reclamou. Grande. E depois ela reclamou. Eu fiquei ela me disse uma coisa que ela me disse assim, também já falei ela me disse assim, tal, que não vou nem citar aqui. Já falei o nome do coitado. Não vou nem citar aqui. Já falei com ele. O nome do coitado. 2 meses sem trabalhar junto. Com ele. 2 meses sem trabalhar junto. Total. O médium suspendendo o espírito. Total. O médium suspendendo coisas que a gente não acredita, mas acontece. Sônia, 2 meses que a gente não acredita, mas acontece. Trabalhar com ele. 2 meses sem o fulano, sem trabalhar com ele. Porque não é possível, não sei o quê. Aí, eu pensei assim, a minha sineta, sou eu que vou mudar essa cabeça. Eu pensei assim, e aí olhei para ela, sou eu que vou mudar essa cabeça. As coisas são assim mesmo, e aí olhei para ela, daqui para frente, nem as coisas são assim mesmo, e pode ser que daqui para frente, nem tocamos as coisas para frente, né? Mas, veja bem o estado das coisas, uma média com conhecimento, né? Veja bem o conhecimento das coisas. Uma pessoa formada, lúcida, uma médium com conhecimento. Daí uma pessoa formada, a questão lúcida. De que cultura não é sabedoria. Daí cultura não é sabedoria. Também conhecer as obras de Kardec, de que cultura não é sabedoria. Que viva as obras de Kardec. Cultura não é sabedoria. Você tem que conhecer as obras de Kardec, não quer dizer que viva as obras de Kardec. Muita gente que é PhD em Kardec,
colocar as obras do plano Mas é Kardec só na isso. sua falar só vida. em Não, Jair, Kardec, a gente né? Não conhece vamos muita falar gente que é só PhD em Kardec, em mas Kardec. PhD em Sim, várias coisas. mas é só Não isso. vamos falar só em essas coisas Kardec, de né? Não vamos sabedoria. falar, né? E E eu ainda só em conversando Kardec, com mas ela, PhD mudei em de várias assunto, coisas, queria e não me transformam desgastar essas nessa linha coisas em sabedoria. que ela me levou, Né? E Né? eu Mas ainda mudei de assunto conversando e com tava ela, mudei de assunto, abria um questionamento nessa sobre linha outras que situações, ela me levou, e né? pensando no Mas seguinte, mudei de eu assunto pensei assim, tava provavelmente abri essa um companheira questionamento que sobre fala tanto do outras evangelho situações, não conhece e Jesus. pensando o seguinte, Né? Eu como pensei médium assim, de Deus, provavelmente, porque essa Jesus, companheira sendo que fala o tanto do intérprete evangelho, de Deus não entre conhece nós, Jesus, passou por tudo né? que ele passou, Como médium de não é? Deus, viveu porque tudo que ele Jesus, viveu, numa sendo situação o extremamente intérprete de difícil, Deus entre nós, provavelmente passou por essa tudo que ele médium, passou, ela não é? sabia, viveu que Paulo tudo de que ele Tarso viveu, tinha uma numa protetora situação chamada extremamente Abigail, difícil, né? E no entanto, provavelmente viveu todas essa as médium, alturas nas ela suas não campanhas em sabia prol do que Paulo de cristianismo, Tarso, né? Do seu tinha uma trabalho em protetora prol do chamada cristianismo. Abigail. Provavelmente, E, no entanto, ela não viveu sabe, ela, todas ela, as embora alturas vivendo nas a suas doutrina campanhas em espírita, prol do ela cristianismo. não sabe né? ainda do seu que Chico trabalho em Xavier prol do teve um cristianismo. guia chamado Emmanuel, Provavelmente, né? e ela não fez sabe, um trabalho ela embora de tantas vivendo a obras, doutrina de tantas espírita, coisas ela não lindas, sabe maravilhosas, ainda que e, Chico no Xavier entanto, teve um guia viveu chamado N Emmanuel, dificuldades, né? N E problemas, fez um problemas trabalho com a vista, de tantas né? obras, problemas de com a tantas saúde, coisas com lindas, respiração, maravilhosas, problemas e e, mais no entanto, problemas, e no viveu entanto, N foi Chico dificuldades, Xavier, N problemas, né? e provavelmente com a vista, é uma médium, né? problemas que com a vive saúde, todas as com noites respiração, falando em Divaldo problemas Pereira e Franco, mais problemas, falando em Joana e, no de entanto, Ângeles, foi falando Chico nisso, Xavier, falando naquilo, né? e E jamais se provavelmente deu ao trabalho é uma de médium entender que que viu um um homem homem chamado chamado Divaldo Divaldo, falando em com Divaldo X Pereira mil Franco, palestras falando pelo em mundo, Joana de Ângeles, esclarecedoras, falando com uma nisso, falando médium naquilo, chamada Joana, e jamais com se uma deu ao protetora trabalho chamada Joana de de entender Ângeles, com que uma um folha homem chamado de Divaldo, trabalho que espetacular, com X mil quantas palestras coisas esse pelo homem mundo, também já viveu, esclarecedoras, quantas dificuldades, com uma médium quantos chamada problemas, com quantos uma dissabores, protetora né? chamada E, no Joana de entanto, Ângeles, ela não podia com uma passar folha pelo roubo de um de carro. trabalho espetacular. Entendeu? Quantas Ô, coisas Jair, esse falta homem de também já lucidez viveu. total, gente. Ô, Quantas Jair, é querer dificuldades, privilégios. quantos Sim. problemas, quantos Sim. dissabores. Não é por Não é? isso E, no que, entanto, por ela isso, não podia é que passar quando pelo nós roubo de um falamos, carro. Nós vemos a Entendeu? doutrina espírita tão rica Ô, em Jair, falta de livros, lucidez tão rica, total, gente. né, Ô, Jair, em é querer mensagens, privilégios. essas coisas Sim. todas. Nós vemos que é porque Não é por não isso é porque que- nós por espíritas isso somos é que melhores. quando né? nós falamos, é porque nós, né, nós nós vemos muito a doutrina difíceis, espírita tão né? rica E nós em temos que livros, tomar tão esse rica, chá, né, em né? mensagens, essas essa, coisas esse todas. aluvião, Nós esse, vemos que é porque esse não é arrastão, porque nós né, espíritas de- somos de- melhores, de né? pontos É porque de nós reflexão somos muito para ver difíceis. se a gente É. né, E nós temos avança. que tomar E aí esse Emmanuel chá, vai dizer com muita né? propriedade, Esse esse aluvião, esse esse arrastão, Né? né, Ô, Jair, voltando aqui a Leônidas, pontos de reflexão ele fala, para ver se a hoje gente vejo, né, ai de mim, se avança. não fosse a E aí dona Heloísa, Emmanuel vai dizer que com sempre muita me assistiu propriedade, aqui, avança mesmo com naqueles o teu momentos fardo, ainda que em que eu seja não tinha nem milímetro por dia. consciência. Foram as Não suas é? orações, sua presença sempre junto Ô, de Jair, mim. voltando aqui E a posteriormente Leônidas, os seus conselhos que ele me trouxeram fala, até aqui. hoje vejo, hoje ai está de bom mim, se não demais, fosse a eu já dona me sinto Heloísa, imensamente que agradecida ao sempre me Senhor Deus. assistiu aqui. Leônidas, Mesmo naqueles conte-me momentos tudo como em se que eu deu. não tinha nem consciência. Vamos Foram as recordar, suas orações, sua repassar os presença sempre acontecimentos. junto de Isso mim. seria muito E bom para a nossa posteriormente os seus experiência. conselhos que me Ah, trouxeram doutor até aqui. Marcelo. Ou seja, Leônidas, hoje está somos bom demais. irmãos. Já me Os sinto títulos, imensamente os agradecida ao anéis, Senhor os Deus. posso ficar para trás. Leônidas, Hoje, querido conte-me amigo, tudo somos como irmãos se abarregados, deu. vamos Abarregados no recordar, infinito amor divino. repassar os Trocando acontecimentos. experiências Isso seria com muito bom o para a nossa objetivo de experiência. aprimorar melhor nosso Ah, campo doutor Marcelo. psíquico. Leônidas, Libertarmos das somos experiências irmãos. sofridas de Os títulos, Querido os irmão, anéis, nenhum posso de ficar nós para está em trás. posição de Hoje, querido superioridade amigo, diante somos da vida. irmãos abarregados, Somos almas a albergadas reconhecer, no requerer infinito o amor concurso divino, da misericórdia trocando divina. experiências No objetivo, com o pela objetivo cura de pessoal. aprimorar Amigo, melhor nosso campo aqui somos somente mais um braço que se libertarmos das experiências da mesma de forma e Querido intensidade com que Nenhum outros de nós braços está em amigos posição de estendem a mim, superioridade na fase diante da aguda vida. de minhas necessidades. Somos almas a reconhecer, Misericórdia requerer produz o concurso da misericórdia, misericórdia que divina. produz misericórdia, No objetivo que gera pela mais cura misericórdia, pessoal. Amigo, que causa uma aqui somos misericórdia ainda somente mais um maior. braço que se E assim equilibra
assistência. transcender Da mesma misericórdia forma, em todas e as intensidade direções. com que outros braços amigos se estendem nesse a mim, ponto que nas você fases nos agudas de trouxe aí, minhas Sônia, necessidades. me Misericórdia permita uma produz reflexão, misericórdia. né?
que produz misericórdia. Que gera mais quando misericórdia. Nós vamos, às que causa vezes, uma fazer misericórdia ainda palestra maior. Em algum lugar, E assim né? faz Vamos, transcender às vezes, misericórdia participar de em um todas as seminário, de direções. um encontro. Aí as pessoas nesse ponto falam, que você nós nos temos que trouxe te aí, apresentar, queríamos me aqui a permita uma sua reflexão, ficha, né? né? Não é assim que eles falam, né? Eu queria a sua ficha. quando Nós E vamos, aí, às vezes, fazer uma as palestra pessoas, em algum lugar, elas têm, né? Vamos, eu às vezes, vejo uma necessidade participar de um muito seminário, grande de um encontro. das pessoas colocarem Aí nas as nossas pessoas fichas falam, um DR nós na temos frente. que te Isso. apresentar. Além do E mais, queríamos aqui falarmos a sua falar da ficha, nossa né? profissão. Não é assim que eles falam, né? Da nossa É, queria a profissão, sua que o ficha. fulano de tal. E aí, que o fulano de tal. as pessoas, elas Ora, têm, né? você sabe eu que vejo isso é uma coisa necessidade muito que eu não grande sabe? das pessoas Isso eu colocarem sei, nas eu nossas sei. fichas Você sabe um disso. DR na frente. Isso é uma coisa Não é? que eu não gosto. Além do Eu mais, acho que a melhor falar da apresentação nossa na casa profissão, espírita, né? no encontro Da nossa espírita, em profissão, qualquer que o lugar da fulano de doutrina tal, é espírita, isso, que o fulano de a tal, maior é, apresentação Ora, é você aqui sabe que está isso é o uma fulano coisa de tal, vamos dizer, no meu que eu caso, não gosto. Jair Avelar, Sabe? um companheiro. Você sabe disso. Do ideal Isso é espírita. uma coisa que Você eu não concorda? gosto. Eu acho Concordo. que a Companheiro melhor do ideal apresentação na casa Por quê? espírita, no Porque encontro a nossa espírita, presença em qualquer ali, lugar, ela da se doutrina dá pelo espírita. ideal que a nos maior move ir até apresentação ali. é Entende? Não é aqui pela está nossa o formação. fulano de tal, Não é vamos pela dizer, no nossa, meu caso, Jair Avelar, por um aquilo que nós companheiro, temos de títulos Ah, do não é? ideal espírita. Ora, você concorda? Nós, Concordo companheiro plenamente. do ideal espírita. E isso é uma Por quê? reflexão ao movimento Porque a espírita. nossa presença ali, ela vamos se pensar dá pelo assim, ideal Divaldo que é nos formado em move quê? ir até ali. Não é? Entende? Não é pela nossa formação. Não é pela Francisco nossa... Cândido Xavier foi formado em quê? quê? Por aquilo que nós temos Nada. de títulos. Ah, não é? Ora, Dona, nós... e isso é uma a- reflexão ao Ivone. movimento Ivone do Amaral espírita. Pereira, não é? Foi formado Vamos em quê? pensar assim, Divaldo é formado em Peixotinho quê? foi formado em quê? não é? Nada. Ora, Mas, no entanto, Francisco e Cândido outros Xavier foi mais, formado em mas, quê? no entanto, foram pessoas Nada. que deram um recado maravilhoso dentro da Dona- doutrina espírita. Quantos É, oradores existem aí a- maravilhosos que não Ivone. foram Ivone formados do em Amaral nada? Pereira, Agora, não é? existem os Foi formados formado em que quê? também dão recados Peixotinho maravilhosos. foi Mas a formado em nossa quê? formação dentro da doutrina espírita é a Ora, grande formação, mas, no entanto, do ideal e espírita. outros mais, de você mas, no acreditar entanto, foram naquele pessoas ideal que que deram um você realmente recado maravilhoso Então, dentro eu da acho que doutrina nós espírita. temos que refletir Quantos oradores essas questões. existem aí Lógico, maravilhosos que não foram muito formados em natural nada. que Agora, você existem os escolha formados, médicos que também para dão falar de recados questões maravilhosos. correlatas à medicina, Mas a nossa de formação dentro da psicólogos doutrina para falar de espírita assuntos é a correlatos grande à formação psicologia, do de ideal advogado para espírita. falar de você de acreditar assuntos correlatos às naquele leis, a ideal isso, que aquilo. você realmente E, expôs. lógico, né? Então, As pessoas eu acho trazem que nós consigo temos um que cabedal de refletir conhecimento essas questões. e esse cabedal Lógico, de conhecimento é muito, em várias é muito situações natural colaboram que você muito, escolha mas não são decisivos. médicos para E falar nós de não questões podemos correlatas à fazer medicina, disso, de nós não psicólogos podemos para falar fazer de assuntos disso, correlatos à vamos psicologia, dizer, de um advogado para falar um de pedestal assuntos elitista. correlatos às leis, Entendeu, a isso e Sônia? aquilo. E, Concordo. lógico, Nós não podemos fazer as disso um pessoas pedestal trazem elitista. consigo Muito mais pelo um contrário. cabedal de A doutrina conhecimento, espírita ela e não esse pode cabedal de perder a sua conhecimento em várias simplicidade. situações O grande colaboram dentro muito, da doutrina mas não espírita, são decisivos. o maravilhoso E nós dentro não da doutrina podemos espírita fazer é a simplicidade disso. com que Nós ela não chega nos podemos nossos fazer corações. disso, vamos Entendeu? dizer, essa maneira sutil, essa maneira despojada, pedestal com elitista. que ela nos Entendeu, abraça, Sônia? nos envolve, chega Né? aos nossos Nós não corações. podemos fazer E nós, disso um pedestal espíritas, elitista. temos Muito um mais compromisso pelo muito contrário. grande A doutrina em manter espírita a ela doutrina não espírita pode no seu perder lugar a de sua simplicidade. É isso mesmo. O grande dentro Jair, da doutrina espírita, interessante o que a hora que o maravilhoso Marcelo dentro fala da de doutrina espírita misericórdia, é a e ele deixa simplicidade bem com claro que que a ela chega nos misericórdia nossos corações. Em tempo integral. Né? Entendeu? Essa maneira Eu- sutil, essa maneira Leônidas despojada, fala, confesso com que que ainda não ela consigo nos conter minha abraça, emoção, nos minha envolve, comoção. chega aos Procuro nossos moderar, corações. equilibrar, E orar, nós mas tenho espíritas não tenho temos um domínio total de compromisso mim. muito São coisas de grande mim, em imensa manter a fragilidade doutrina pessoal. espírita no Nesse seu momento, lugar de simplicidade. Percebi é isso mesmo. Ao meu lado a figura Ô, Jairo, sempre atenciosa do interessante companheiro que Andradinho. a hora que o Marcelo que é fala Andradinho, de gente? misericórdia, Andradinha e ele deixa bem é claro que a misericórdia um companheiro, em tempo né? integral, Ele- né?
Esse não é o nome verdadeiro dele. O sabe? Leônidas O fala, espírito confesso Marcelo que ainda Rios, não consigo talvez, conter né, a minha equipe emoção, que minha comoção. Procuro decide moderar, essas equilibrar, questões, né, orar, no mas mundo tem espiritual, não tem um domínio muito total. provavelmente eles São coisas de preferiram imensa fragilidade pessoal. que o Neste nome, momento, o nome verdadeiro ao meu desse lado a companheiro figura fosse omitido. sempre Né? atenciosa do Mas ele companheiro foi um dos Andradinho. grandes trabalhadores Quem que é nas áreas Andradinho? da mediunidade. Andradinha no estado de São é Paulo. um companheiro. Não é? Sempre vi acompanhando Esse não é o nome Andradinho. verdadeiro Observei que dele, Leônidas sabe? não lhe O notava a espírito presença. Marcelo Rios, Mas eu talvez, podia né, a vê-lo equipe interagir com ele perfeitamente. que decide Louvado essas seja nosso questões, Senhor né, Jesus no Cristo, mundo querido espiritual. Marcelo. Nosso Muito irmão provavelmente Leônidas ainda eles ressente muito preferiram, claramente dos acontecimentos passados que o nome, que assolam sua o mente, nome verdadeiro vigorosamente na forma de desse culpa. companheiro fosse O omitido. despertamento Né? lhe trouxe uma Mas tomada ele de foi um dos consciência. grandes E neste trabalhadores momento- nas e áreas neste da movimento mediunidade passou a viver o no processo estado de São dolorido Paulo. dos arrependimentos. Marcelo, sempre nós não temos como vi acompanhando a desligar figura do do passado, Andradinho. Observei através que de Leônidas atitudes não lhe imediatistas, notava a presença. ou por passos de Mas eu mágicas. podia As ver fadas madrinhas interagir não com ele atuam por aqui. perfeitamente. Os materiais Louvado que seja nosso Senhor sobram Jesus Cristo, sobejamente querido no Marcelo. inconsciente Nosso da irmão Leônidas identidade, ainda ressente ou no muito inconsciente do claramente ego, dos acontecimentos buscam passados constantemente a que gratificação assolam sua nas mente, áreas da consciência vigorosamente na forma de provocando quadros de despertamento despertamento lhe trouxe uma tomada de consciência. Tanto por aqui e quanto neste sobre o momento, império da matéria e neste densa, movimento, onde as passou a viver o reflexões são processo ainda mais dolorido intenso dos arrependimentos. O Jairo, Marcelo, interessante, ele fala que essa desligar parte do passado. através de Quando atitudes encarnado, isso ainda é imediatistas, muito mais forte. ou por passos de mágicas. Sim, As fadas porque madrinhas não sobre o atuam por impacto aqui. da matéria, né? Os materiais nós que temos sobram ainda, nós sobejamente estamos no inconsciente muito da mais da centrados nessas identidade, questões. ou no né? inconsciente do ego, Ô, Jairo, buscam e à constantemente medida a que gratificação aqui nas na áreas da matéria consciência esses desperta, impactos são provocando quadros Mais fortes? difíceis mais de fortes? compreensões. Causa o quê, Tanto né, por gente? aqui quanto sobre o império Ué, da matéria densa, em geral, onde as reflexões são esses ainda mais impactos, intensas. eles, se nós não O soubermos Jairo, administrar, interessante, né? ele se fala nós não que soubermos, essa parte que vamos dizer, bem Quando postar encarnado, isso diante ainda é deles, muito mais forte. eles vão causar severos Sim, desequilíbrios, né? porque Sim. sobre o Sem dúvida. impacto da matéria, né? Então, Jairo, Nós temos ainda, a nós medicina estamos pode muito catalogar mais isso, então? centrados nessas questões. Interessante, né? né? Pode. Ô, Jairo, É, e à eu- medida que daqui uns aqui na tempos, matéria esses eu acho que no impactos mês de são agosto, mais eu fortes, vou a- causa o que na fui, gente? né, convidado a voltar em geral, lá, voltar à volta impactos, redonda, eles, É uma se nós redundância, não né? soubermos mesmo, administrar, volta redonda. voltar à volta se nós não redonda. soubermos, E aí, vamos dizer, bem nós postar estávamos diante analisando deles, eles para um vão seminário. causar E nós severos estávamos analisando analisando os temas Sim. que eu Sem dúvida. dispus aos companheiros e Então, eles Jairo, escolheram justamente a temática, a medicina né? pode catalogar a isso, psicologia então? da mediunidade. Pode, Isso é né? interessante, Por né? quê? Pode. Justamente eu- nesse tema, daqui uns nós tempos, vamos trabalhar eu acho que essa no mês questão. de agosto, Sabe? eu vou fui Essa sensibilidade, né? convidado a voltar Essa a interação voltar à entre volta o redonda. mundo É uma encarnado e o redundância, né? mundo É isso desencarnado mesmo, e volta redonda. Voltar à vice-versa. volta redonda. Se ela se dá E através dos aí, processos de sintonia, nós né? estávamos E de analisando espírito para para seminário, nós espírito, estávamos não é? analisando Ora, os temas tudo que eu isso dispus aos advém de um companheiros, universo e eles psicológico. escolheram justamente a Não é? temática. Então, né? é justamente a psicologia isso da que nós mediunidade. precisamos Sim. tratar Por mais quê? dentro Justamente dos nesse arcabouços tema, da mediunidade. Nós vamos É trabalhar sobre essa questão. essa relação Psicológica entre Essa entidades sensibilidade, comunicantes e os essa médiuns em interação É isso entre mesmo. o mundo Já, encarnado e o eu quero mandar mundo um abraço lá pro desencarnado e Luiz, pra Raquel, lá na vice-versa. Associação Se Espírita ela se Estudantes dá da Verdade. através Ah, dos o processos pessoal de lá, sintonia, e o nosso não é? grande e de amigo espírito José Adão, para né, Sônia? espírito, O senhor Adão não é? também, Ora, uma pessoa tudo isso advém de maravilhosa, um o Luiz universo também, né? psicológico. Luiz Sim. Carlos, uma Entendeu? pessoa Não é? Então muito é justamente bacana. isso Trabalhador mesmo, que né? nós Trabalhador da precisamos primeira tratar hora, né? mais Isso mesmo. dentro eu já estive até na casa do Luiz dos Carlos, arcabouços da estive mediunidade. lá, É fui sobre conhecendo, a essa esposa relação dele, foi, assim, psicológica uma noite entre entidades comunicantes muito agradável, né? e os pessoas médiuns muito em agradáveis, né? comunicação. É isso mesmo. Aliás, eu vou te falar um Já. negócio.
Aproveitando Uma a das deixa, eu coisas quero que mandar eu um abraço lá mais para o Luiz, agradeço para a Raquel, Deus na lá na minha Associação vida Espírita Estudantes é a da Verdade. oportunidade o que pessoal ele lá, viu, né? e o nosso Através grande da amigo mediunidade, José Adão, né, Sônia? Através, Seu Adão também, uma pessoa da oratória, maravilhosa, né? o Luiz É também, essa né? possibilidade Luiz Carlos, uma de pessoa conhecer tanta muito gente bacana, Nós é trabalhador muito bom, mesmo, viu? né? trabalhador da primeira Isso é uma hora, coisa né? assim É, que me eu faz já estive derramar até na casa lágrimas, do Luiz Carlos, sabe assim, estive de lá, agradecimento. fiquei conhecendo, Todo a esposa lugar que dele, você foi, vai, assim, todo, uma às noite vezes, muito, né, você vai muito num agradável, grande né? E encontro, pessoas muito às agradáveis, vezes você né? vai numa Isso. casa, Aliás, eu vou te falar um negócio. humilde, né? Uma das Mas coisas que você eu mais encontra agradeço nesse a Deus movimento na minha espírita vida pessoas é a maravilhosas oportunidade que, que ele né, me a gente deu, lamenta né? não Através poder da conviver com aquelas mediunidade, pessoas todos os dias. É através, isso né? mesmo. E que a gente da muitas vezes passa um oratória, ano, 2 né? anos, É 3 essa anos possibilidade sem rever aquelas de pessoas, conhecer mas que o tanta coração gente da bacana. gente Nossa, fica é muito bom. eternamente Nossa, agradecido. isso Já, eu é não uma posso coisa deixar também assim de que me faz agradecer a derramar acolhida lágrimas. do pessoal lá de Diamantina. Sabe, assim, Diamantina, né? de É, agradecimento. Paulo, né, do Sônia? Saulo de Todo Tarso, lugar que entre você eles a vai, Chiquita, Marilene, todo nossa, a que- esposa às do vezes, Seu Moacir. né, você Seu vai Moacir, num né? Que coisa grande boa, gente. encontro, um pessoal muito às vezes bacana. você vai É, numa eu casa quero aproveitar aí humilde, né? lá na Mas própria você Diamantina, encontra para mandar nesse movimento um abraço espírita, para a Vânia, pessoas né? maravilhosas, a Rosa, né? A as gente pessoas lá lamenta não do poder Centro Espírita conviver André com Luiz. aquelas pessoas. Nossa, que né, recebem todos a os gente de É uma isso, né? forma. E que meu a Deus, gente eu tenho muitas energia vezes para passa um ano, 2 o resto anos, do- 3 anos, da caminhada sem agora, rever nossa, aquelas com pessoas, o afeto mas que que o eles coração nos da proporcionam. gente fica eu eternamente acho que agradecido. isso Já eu não posso É deixar que também nos faz, de assim, agradecer continuar a a marcha acolhida com do tanta- pessoal lá de Diamantina. de Diamantina, né? É, Isso a- Lá do Paulo de Tarso, Quero né? também Sônia? mandar um Saulo de abraço Tarso, pro pessoal lá do Saulo de Cerro, Tarso. porque lá pertinho Chiquita, de Marilene, Diamantina. nossa, a que- esposa Nos convidou do- pra ir lá. Seu E Moacir. os Seu nossos, Moacir, a gente tá né? falando Que disso coisa aqui. boa, gente. É, E o os pessoal nossos muito ouvintes da bacana. Boa Nova, né? É, eu Que quero sempre aproveitar mandam aí também, um e-mail, uma né, lá correspondência, na própria sempre marcam Diamantina, presença para nos mandar nossos um, corações, né? um abraço Isso também para a Vânia, é né? alguma Lá do coisa, Paz, né? Pra Palha. É bom Rosa, demais. que as não tem pessoas preço, lá né? Ô, Jair, do quando a gente Centro encontra aquele Espírita depoimento André lá Luiz. no... Nossa, no- que no- recebe, Fez, Nossa. A Ivone Nossa, Silva, um Deus. grande abraço para tenho vocês. energia Ivone, pra- obrigado pelo O carinho. resto do... Desculpa aí a direção da da Boa caminhada Nova, agora. não é uma Nossa, programação, com a- não é o uma afeto que propaganda, eles mas nos é uma expressão, né? Muito bom. E Eu essas acho que coisas, isso nem Mastercard paga, né? Nem Sônia? paga, não paga, Não né? paga. Continuar a Não tem marcha cartão com que tanta- paga. É Não, muito bom esse com afeto, tanto esse carinho. entusiasmo. Isso Que mesmo. Jesus abençoe Quero todos também vocês. mandar um abraço pro Porque pessoal lá do vocês Cerro, não, porque não lá imaginam, pertinho, já é não bem tem mesmo. claro. Já Mas, ele Sônia, convidou pra ir lá. Nessa quinta-feira, nós, voltamos né, a gente na próxima. Voltando se na Deus próxima, quiser. e os nossos ouvintes E um da grande Boa abraço a Nova, todos né, vocês. que Fiquem sempre com Deus. mandam